Boa noite. Oi, gente. Rafaela, eu vou mandar pro YouTube, tá? Eu vou mandar pro canal. Tu vai ver, tá bom? Eu vou guardar, tá? A não ser que eu não consiga, que dê aqueles bugs assim que não posso me responsabilizar. Caso contrário, com certeza. Oi, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Boa noite. E aí, pessoas? Como vocês estão? Todos bem? A minha xará, Ana Luísa, boa noite. Boa noite. Ó, que linda, Fê, obrigada. Boa noite, Michele, boa noite. Potira, Luciana, Thaís, Tatá, Dani. Boa noite, Benício Borboleta. E aí, vamos conversar? Todos aí preparados para conversar sobre crise existencial? Boa noite. Só vou terminar de cheirar meu olhinho, tá? Enquanto isso, vocês vão entrando, vão se dando oi, vão conectando. Né? Que vocês já são uma turminha até, já se conhecem entre si, né? Tá em crise existencial ali, ó. Simone dizendo que tá em crise existencial. Então, gente, esse nomezinho aí, ele é bem falado, né? Crise existencial. O que seria uma crise existencial? Um momento em que eu tô numa situação de difícil compreensão sobre a minha existência, né? Um momento em que tá difícil pra mim compreender as minhas coisas aqui de dentro, os meus sentimentos, né? Oi, Cris! Linda, maravilhosa. Gente, o melhor tarô da vida, Cris Gerber, terapeuta, tá aí, ó. Ai, como eu amo essa mulher. Ai, só de ouvir a voz dela já me dá uma paz no coração. Me digam se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Tema delicadinho que nós vamos conversar hoje. Bom, todos são, né, gente? Porque falar de ser humano é sempre delicado, né? Trazer conceitos sobre isso é sempre delicado, né? Então vamos aí, estamos aqui para isso, né? Estamos aqui para falar de coisas delicadas de um jeito amoroso, de um jeito leve, né? Tá todo mundo me ouvindo bem, certo? Então vamos começar a falar. Vou começar a falar, tá? Quando eu tô em crise existencial, significa que eu tô com dificuldade com os comigos de mim, né? Tô com dificuldade de manejar algo muito profundo, que é a minha existência, né? O que é existir, né, gente? É algo muito complexo e é algo muito supremo, é algo muito maravilhoso. Por quê? Porque o meu espírito está aqui na Terra, encarnado, existindo para cumprir um propósito, uma função, uma missão, para dar significado para essa experiência. Nós não estamos aqui só para se ferrar, né? Achar que o que nos acontece é para nos magoar, nos machucar. Nós não estamos aqui a passeio só para comprar blusinha. Nós não estamos aqui para ter carrão só. Nós podemos ter carrão, claro que sim, porque o dinheiro é uma energia, né, da matéria. E a gente pode ter abundância e prosperidade financeira, mas nós estamos aqui para significar a nossa existência. E se eu estou numa crise existencial, significa que eu não estou conseguindo ver sentido, né? Nesse momento, pelo menos, eu não estou vendo sentido em ser eu, em estar na minha pele, em fazer os meus rolês. Eu estou desconectado de mim quando eu estou numa crise existencial. E eu quero logo dizer para vocês de cara que eu vejo as crises existenciais como oportunidades de lapidação, como oportunidades de trocar de pele, de se desenvolver, de dar bastas em coisas que te drenam na vida, dar bastas em relacionamentos disfuncionais, em profissões que não te significam enquanto ser humano, né? Que às vezes só trazem o dinheiro, daí fica o dinheiro vazio, tu não consegue se sentir fazendo parte daquilo com a tua alma, né? As crises existenciais não estão aí para nos confundir, deixar a gente bem perdidão, deprimido, depressivo, ansioso. As crises existenciais estão aqui para que a gente possa, através delas, nos impulsionarmos, irmos para frente, nos desenvolver mais,
crescer, expandir. Sempre que eu tenho uma crise existencial, eu tenho uma oportunidade de me parir. Pensa como se a crise existencial fosse as contrações do parto, só que é uma contração na alma. Aquilo começa a doer, alguma coisa tem que ser parido, alguma coisa tem que sair, alguma coisa tem que criar vida, né? Alguma coisa tem que acontecer para que aquela situação mude, para que eu possa sentir que vale a pena estar vivo, para que eu possa sentir que vale a pena viver na minha pele, não é? E se tu aí que tá ouvindo sente que tu não vê esse significado com força e vitalidade, com intensidade, o significado da tua existência, provavelmente é porque tu tá se questionando, é porque tu tá duvidando, é porque bateu uma ventania, é porque tu tá desconfortável. E assim, se tu tá paralisado, mofado, incrustado, paralisado, eu posso dizer que é a pior forma, porque ainda tu precisa se desconfortar e se desorganizar para ter uma tendência ao movimento. Então, a paralisação emocional é o mais complexo, né? Porque eu não chego nem a entrar em crise quando eu tô paralisado, anestesiado, entorpecido. Eu fico num limbo, assim, sem perceber as minhas necessidades, sem perceber o que me dói, né? Então, essa é a coisa mais difícil ainda, quando tem esse entorpecimento emocional. Mas quando eu tô sofrendo, quando eu tô ansioso, quando eu tô fazendo um sintoma, quando eu tô desconfortável, é a minha oportunidade de rever a minha condição, a minha situação, é a minha oportunidade de dar bastas naquilo que me faz mal, é a minha oportunidade de me refazer, de renascer, de me craquelar, de me expandir, né? Eu já falei aqui pra vocês, né, que vocês acham bonitinho borboleta, né, quando... Ai, que lindo, né? Era lagarta, virou borboleta. Tu sabe o trabalho que o bicho tem pra virar borboleta? O tanto que aquele bicho, pra sair de dentro daquele casulo, ele sai todo melecado, né? O bicho, a borboleta, ela não sai linda. Eu achava que a borboleta saía, tipo, toda pronto para selfie. Eu achei que ela saía voando, maravilhosa, né? Olha como a gente idealiza até o processo dos bichos, né? E aí, a minha psicóloga, no instituto onde elas têm a clínica, lá nasce bastante borboleta, porque lá é um lugar de muitos processos. Então, ela me contou que acompanhou, que viu o bichinho saindo do casulo, e o bichinho, ele saiu do casulo, caiu todo melecadão, assim, com uma gosma, e aí a borboleta, ela precisa ficar limpando. Então, ela tenta voar, não consegue 1 milhão de vezes até sair toda aquela gosma para ela realmente conseguir voar. Então, isso para mim me chama muita atenção. Isso, Cris, isso me chama muita atenção porque a crise existencial é meio que esse processo aí de estar gestando essas coisas e de estar desconfortável, assim, não tô conseguindo ficar bem em mim, não tô conseguindo me sentir bem. E hoje as pessoas têm uma ânsia muito grande de se sentir bem e ficar bem, não interessa, não quero processo, quero ficar bem, sentir bem, tem pílula aí, me dá a pílula que eu quero me sentir bem. Só que a pílula camufla, né? Esse processo todo que eu preciso gestar em mim, esse desconforto todo que eu preciso viver em mim para que eu possa realmente me desenvolver e para que eu possa descobrir o que essa crise existencial vem me trazer. O que isso está querendo falar para mim? O que isso está querendo comunicar para mim? O que eu preciso largar? Ou o que eu preciso aceitar? Para o que eu preciso me entregar? Ou o que eu preciso recusar? Cada um de vocês que está escutando isso, pensa aí na sua vida. Se tu se sente em crise existencial, tu precisa largar algo? Tu precisa acolher algo? Tu precisa se permitir viver algo? Tu precisa dizer mais sim? Tu precisa dizer mais não? O que tu precisa fazer? O que essa crise vem tentando te mostrar? Eu, pelo menos, nos meus processos todos, onde eu me senti em crise, eram sempre processos onde eu estava maturando algo, onde eu estava amadurecendo dentro de mim coisas e situações. Só que às vezes a gente não sabe, pelo menos comigo muitas vezes foi assim, eu não sabia que eu estava gestando aquelas situações. Então, a princípio, eu sentia só uma desorganização, uma sensação de angústia, só que eu não sabia o que era. Mas, já no meu caminho de autodesenvolvimento, eu sabia que as crises sempre são oportunidades. Então, eu sabia que algo estava me sinalizando para que eu pudesse ser mais feliz, não para que eu me ferrasse mais, mas para que eu pudesse olhar para aquela situação com bons olhos e ver aquilo como uma forma de me lapidar, né? Não como um simples moedor de carne, mas como algo que ia me alavancar para uma nova fase. Então,
eu tinha essa paciência com esse processo de esperar o tempo de processo para eu identificar o que aquela crise estava vindo, porque às vezes começa com uma insatisfação, às vezes parece que tá tudo bem, mas começa com uma insatisfação, começa com não consigo respirar, começa com desconforto, daí começa a dormir mal, daí começa a comer mal, daí não me aquieto em lugar nenhum, ou falo demais, ou falo de menos, começo a descompensar, né? Começo a me sentir totalmente desarmônica. Então, quando eu me sentia desarmônica, eu sabia que tinha alguma coisa na minha vida que eu precisava olhar, mas eu não sabia o que. E antes, como eu era muito crítica, rígida comigo, me cobrava muito o perfeccionismo emocional, eu me apressava para descobrir, daí ficava mais ansiosa. Porque muitas vezes o que tu precisa fazer durante a crise existencial, em vez de ficar mandando embora essa situação, tu acolhe essa situação. Tu acolhe esse sentimento, deixa ele ali, gesta ele. Sem essa ânsia de ter que ser feliz a qualquer preço. Se eu estou me sentindo desarmônico, deixa essa desarmonia me contar. Por que é que eu estou desarmônico? O que é que eu preciso compreender? No que é que eu preciso me desenvolver? Né? Então, acolha antes de tudo. Acolha essa sensação sem ter que dar nome para ela por enquanto. Apenas acolha e compreenda que tem algo em ti disfuncionando e algo em ti que vai precisar de mudança, algo em ti que vai precisar de um basta, algo em ti que vai precisar de um recomeço. Se tu identificou que tem algo na sua vida desse jeito, começa a se voltar para esses processos de uma maneira amorosa, né? Se tu identifica que tu não sabe dizer não e que a tua crise existencial é um basta, porque tu deixa que todo mundo passe por cima de ti, porque tu quer ser sempre considerado bonzinho, e daí quando quem é bonzinho o tempo inteiro não recebe o respeito, porque se a gente faz tudo que todo mundo quer o tempo inteiro e a gente não se respeita, não tem como alguém respeitar a gente, tu já compreende que o teu aprendizado na tua crise existencial é se tornar uma pessoa mais assertiva, que olha para os seus processos com mais amorosidade e que escolhe dizer não para aquilo que te faz mal. Se tu é uma pessoa que não sabe se entregar, é uma pessoa rígida, é uma pessoa que não se entrega para si, não se entrega para os processos, muito crítica, muito perfeccionista, tu sabe que essa ansiedade talvez venha para que tu possa desenvolver essas habilidades. O que eu tenho percebido? Que existem muitas crises existenciais rolando na quarentena. Por quê? Porque o vírus mandou a gente para casa e a gente foi para casa olhar obrigatoriamente para as nossas relações, para as nossas pendências, para tudo aquilo que a gente conseguia de uma forma ou outra camuflar, né? E a gente deixou de conseguir camuflar quando a gente teve que olhar para isso. E em vez de ficar vendo esse processo como uma coisa horrível, em vez de ficar vendo esse processo como algo que tá aí para te drenar, ai meu Deus, em vez de ficar nesse processo de vitimização, sabe? Ó céus, ó terra, meu Deus, é só comigo que as coisas acontecem assim. Pega essa oportunidade que tu tá tendo de crescimento, de desenvolvimento, usa isso a teu favor. Já que o desconforto tá aí, quanto tempo tu vai perder se vitimizando em vez de aproveitar essa situação que tá te chegando para se aprimorar, para crescer, para se desenvolver de um jeito que até hoje tu não conseguiu fazer? A quarentena tá aí para isso. Eu tenho visto em consultório, né, os meus pacientes em processos lindos, trazendo sombras para serem trabalhadas, acolhendo. Por quê? Porque eles estão aprendendo lá na terapia a acolher esses sentimentos, a parar de julgar, a parar de usar esse chicote emocional, a parar de ficar carregando o saco de pedra e depois reclamar que carregou o saco de pedra. Então, o que vocês precisam aprender é que a crise vem como oportunidade de desenvolvimento, de crescimento, e se tu pegar o recado, isso vem para que tu tenha uma vida mais legal, isso não vem para te ferrar, para te ferir. Nada do que acontece aqui com a gente, a vida, a Mãe Terra, o Grande Espírito, Deus, como tu queira chamar, nada vem para nos fazer mal. Tudo vem para nos desenvolver, tudo vem para nos possibilitar trocar de pele. Porque assim, tudo bem ter desafios na vida, agora sempre os mesmos? Sempre a vida inteira, desde a infância, lidando com a mesma dificuldade?
É o que eu tenho pra mim, pelo menos. Eu sei que os desafios vão vir. Eu sei que a vida é um eterno expandir. Eu não penso na estabilidade pra minha vida, porque eu não quero ser estável. Eu quero sempre evoluir, crescer e me desenvolver em todos os âmbitos da minha vida. Então, a falta de estabilidade, ela não necessariamente é pejorativa. Ela pode ser uma coisa muito maravilhosa quando tu usa pro bem. Então, assim, eu sei que eu vou ter desafios na minha vida, mas eu faço um pacto comigo quando rola uma crise em não mais sofrer pelos mesmos motivos, porque isso até é falta de criatividade, sofrer pelos mesmos motivos uma vida inteira. Então, não. Então, assim, vamos ver como é que eu posso me desenvolver para que eu possa mudar essas questões que eu vivo há tanto tempo, para que eu possa vencer alguns obstáculos. Porque assim, gente, quando a gente pega o boi pelo chifre e lida com os nossos obstáculos, o que acontece é que a gente percebe como a gente tem capacidade de se refazer, capacidade de resiliência. A gente compreende que a gente enverga, mas não quebra. A gente compreende que existe uma grande força dentro de nós que nós não estamos acostumados a acessar quando estamos no vitimismo. Quando estamos dizendo, ai meu Deus, porque a vida do fulano é bem mais legal que a minha. Ai, porque nada dá certo pra mim. Ai, porque ninguém presta no mundo. Enquanto eu tô nesse discurso de fracasso, de vitimismo, eu não consigo me apropriar da minha responsabilidade de mudança. E daí eu só vivo a minha crise existencial como uma forma de me punir, como uma forma de sofrer mais, como uma forma de atestar que realmente a vida não é boa o suficiente para mim, que realmente eu não mereço aquilo que é bom, né? Eu pego isso para justificar. Então quero dizer para vocês que a crise existencial é uma oportunidade para crescer e que se vocês largarem o vitimismo, se vocês largarem essa coisa de ficar olhando a vida dos outros e fizerem a vida com a cara de vocês, vocês vão ultrapassar as crises existenciais com força. Claro, gente, que é ruim ficar com ansiedade. Claro que é ruim ficar com a respiração curta. Eu já tive essas coisas, já fiquei com a respiração curta, assim, a ponto de, às vezes, nem não conseguir fazer essa volta de me acalmar. Já tive essas crises no meu passado. E eram crises existenciais. Essas coisas vinham porque eu não estava agindo de acordo com aquilo que a minha essência pede. A crise existencial vem te sinalizar que tu não está vivendo de acordo com a tua essência, que tu tá se traindo, que tu tá fazendo coisa do jeito que as pessoas esperam, mas tu não tá fazendo as coisas do jeito que é bom pra você. E isso não tem nada a ver com egoísmo. Parem de uma vez por todas de achar que cuidar de si é egoísmo. Porque se eu cuido de mim, isso significa que eu vou ter muita coisa para dar. Se eu cuido de mim, significa que eu vou poder transbordar de maneira muito positiva tudo que eu tô criando aqui. Então eu vou ser muito boa, eu vou ser muito melhor nos meus relacionamentos. Eu vou ser uma pessoa menos amarga, menos julgadora, eu vou ser uma pessoa mais carinhosa, eu vou ser uma pessoa que vai ter mais amor para dar, vou ter mais tesão na vida, eu vou ter mais tesão no meu trabalho, eu vou ter mais tesão em estar com as pessoas, eu vou ter mais tesão para fazer minha rotina, seja lá como for. Eu vou ter mais energia de vida quando eu percebo que a crise existencial vem me contar que eu tô mentindo para mim, que eu tô me enganando, que eu tô representando papéis para ser aprovado externamente, que eu quero ser sempre considerado boazinho, boazinha, que eu quero que as pessoas gostem de mim em detrimento daquilo que eu preciso, simplesmente não consigo lidar com o fato das pessoas de repente me criticarem. Então as crises existenciais vêm sempre para desmontar as coisas no nosso ego, né? O que é o ego, gente? A gente fala muito de ego. O ego, na psicologia, ele faz a gente entende que ele faz a mediação entre o superego e o id. O que é o superego? O superego é aquele pai severo que diz a crítica, a autoexigência, tu não pode fazer isso, pare de beber, pare de dançar, que feio. É esse limite. O id é aquele que diz, ai, dança, beba até 5 da manhã, se solte. E o ego faz a mediação entre uma coisa e outra. E o ego muitas vezes fica na experiência da vaidade, né? Nessa coisa assim, nessa coisa mais superficial, nessa coisa da teimosia, nessa coisa da posse, do apego, tudo no ego. Só que se eu gerencio o meu ego, ele fica a meu favor. Se ele me gerencia, eu vou me perder nessas minhas sombras humanas, que é o apego, que é a posse, a inveja, a amargura, o desdém, a desqualificação. Então, eu preciso saber que a minha crise existencial está me contando coisas sobre mim que até hoje eu não quis enxergar.
que eu fiquei olhando para fora, vendo como é a vida das pessoas, como é me comparando, dizendo como para mim tudo é difícil, não arregacei as minhas mangas para fazer o meu processo, porque fiquei identificado muito com a minha parte que não dá conta, com a minha parte frágil, com a minha parte mais fraquinha, tá? E que assim, às vezes sim, existe essa parte, mas sempre existe uma força enorme dentro de nós que a gente precisa acessar. É o lobinho do bem ou o lobinho do mal? Eu vou descobrir com qual eu vou me conectar, qual que eu tenho força de vontade para me conectar. Sempre a gente economiza energia sentando a bunda e reclamando, né? Então a ideia é que a gente possa realmente sair desse papel e que a gente possa se assumir, que a gente possa ser autorresponsável e que a gente possa fazer da crise existencial uma ponte para uma vida mais bacana, para uma vida mais legal. Eu, nos meus processos, onde eu precisei lidar com as minhas crises existenciais, né? Lidar com aquele furacão que chega. Deixa esse furacão chegar, então. O que mais que ele tem que derrubar? O que mais que ele tem que bagunçar? O que mais que ele tem que contar sobre mim que eu não tô olhando? O que ele vem me dizer sobre como eu tenho levado a vida? Né? E aí eu fui descobrindo muitas vezes que eu estava desconectada de mim, que eu estava entorpecida emocional, que eu estava usando muito amortecedor para não sentir minhas coisas, né? Que eu já não fazia as coisas que tem a ver com a minha essência. Então eu fui percebendo em terapia, né, nos meus processos, com o que eu precisava romper para olhar para mim. E sempre que a gente precisa romper com algo para fazer uma vida diferente, uma vida mais com a nossa cara, a gente precisa de coragem, porque se tu quer ter uma vida legal e não quer dividir opiniões, não dá para fazer as duas coisas. Não dá para ser unanimidade, pessoa mais fofa do mundo, e ao mesmo tempo levar a vida com a sua cara. Isso não é possível, porque nós somos todos universos muito diferentes. Então, se eu quero levar a vida com a minha cara, eu vou desagradar alguém. E aí eu tenho que tolerar desagradar alguém. Ah, mas é que eu não quero chatear as pessoas. Eu não quero deixar as pessoas frustradas. Eu não quero... Veja, mas a tua intenção não é fazer isso. Agora, se alguém ficou frustrado por conta do que tu precisa fazer para levar uma vida mais com a tua cara, as pessoas vão ter que lidar com aquelas frustrações, né? Por exemplo, é igual tu ser filho. Eu tenho filho aqui, se eu ficar lambendo eles, fazendo da vida deles a coisa mais protegida dentro de uma bola cor-de-rosa, eu vou soltar eles na rua, o que vai acontecer? Vão ser comidos pelos predadores, né? Da vida selva. Então, assim, a gente precisa aprender que viver e viver bem é coisa de gigante, é coisa de gente que assume responsabilidade, é coisa de gente que tem coragem, porque simplesmente ficar ali, ó, tocando com a barriga, empurrando com a barriga, é simples. Aí eu só vou fazendo o que a sociedade diz, que é pra achar que mais ou menos eu dei certo, as pessoas olham, eu acho que gostam, só que isso pra mim não é viver, isso pra mim não é dar significado pra sua existência. E aí, não é à toa que as crises vêm como um pedala Robinho, entendeu? As crises vêm como um sinalizador do tipo, o que tu tá fazendo na tua vida? Como é que tu tem se tratado? O que é que tu tem plantado? Que tipo de colheita tu vai ter? Porque assim, né, gente, se a gente planta morango, a gente colhe morango. Se eu planto chuchu, eu colho chuchu. Então, essa coisa de tocar o foda-se, a gente tem que ter um cuidado. Eu acho que a gente tem que tocar o foda-se para aquilo que é supérfluo, superficial e que não nos significa. Mas a gente não pode tocar o foda-se na nossa responsabilidade perante aquilo que a gente precisa transformar para que a gente viva uma realidade mais legal, mais bacana. A gente precisa não tocar foda-se nenhum e a gente precisa se autorresponsabilizar. A crise existencial chegou, não se desespera, porque tu é resiliente, tu tem força suficiente aí dentro, tu precisa conectar com essa força para lidar com a sua situação. Então, lide com a sua situação, olhe para a sua situação, se responsabilize por aquilo que te cabe. Para de dizer que foi tua mãe, que foi teu pai, que foi teu ex, que foi... Porque assim, as coisas aconteceram daquela maneira. A vida tem desafios, não tem ninguém aqui com a vida cor-de-rosa. E as pessoas, às vezes, que mais sofrem são as pessoas que tiveram a vida muito cor-de-rosa, protegida, porque quando elas vão para o mundo, elas percebem que não é assim, que todo mundo tem as suas provações.
Todo mundo tem as parcelas de desafio, onde às vezes a gente, fala, cara do céu, vou ter que viver isso, vou ter que passar por isso. Então daí tu junta as tuas forças. Tu se identifica com a tua parte guerreira, porque cada um de vocês que tá aqui ouvindo essa live tem esse guerreiro, essa guerreira aí dentro. Precisa somente se identificar com isso. Parar de se identificar com essa coisa fraca, parar de se identificar com essa coisa disfuncional, essa coisa vulnerável. Somos vulneráveis por natureza, mas nós não precisamos ser vulneráveis como fraqueza. Nós somos vulneráveis porque, assim, nós não controlamos tudo. Nós somos humanos, né? A nossa pele se fere com facilidade. Os nossos sentimentos, se nós não estivermos muito despertos, também acaba por acontecer a mesma coisa. Então, a gente tem que estar desperto nos nossos processos. Alguém está dizendo, nem sempre colhemos o que plantamos. Olha, na minha experiência, tanto pessoal quanto clínica, foi isso que eu assisti acontecendo, mas eu não sou a dona da verdade, então cada um vê isso como prefere, né? Então, assim, tu pega o que te serve disso, né? É como eu enxergo essas coisas. Então, assim, gente, olhem para isso como um trampolim. Olhem para isso como escadas que vão te levar para um novo degrau. Será que essa crise existencial não tá aqui para que tu possa se desenvolver? Para que tu possa olhar para as suas coisas e então para que tu possa subir, e onde tu vai subir, se desenvolver, também tu vai ressoar com pessoas que tu deseja tanto, pessoas bacanas, pessoas legais, pessoas encorajadas, pessoas vibe boa, né? Assim, sabe quando fica tudo sem sentido? Então as amizades estão sem sentido, o relacionamento tá sem sentido, às vezes o trabalho também não significa. O que é isso que tá acontecendo, né? O que é isso que tá rolando na tua vida que tu não tá conseguindo olhar, né? Que tu não tá conseguindo perceber que tu pode manejar isso. Então veja esse período de sol, assim, sabe? É que nem quando já fizeram trilha. Eu fiz uma caminhada uma vez muito longa, assim, para chegar num lugar muito bonito, né? E tinha muito sol, tava muito sol, sabe no meio do caminho tu fala, meu Deus do céu, eram horas, assim, sabe que começa até a bater um arrependimento, daí tu pensa, cara, mas eu vou chegar lá, e lá vai ter um mar bem geladinho, lá vai ter um super, assim, uma pedra gostosa pra ficar, do tipo, então tu passa por essa provação sabendo que lá na frente tu vai ter aquilo que tu consegue, que tu quer conseguir, aquele teu desafio, né? A gente precisa ter envergadura emocional. A gente não pode simplesmente se identificar com o vitimismo, se identificar com, eu faço tudo certinho, mas as coisas não rolam pra mim. Eu faço tudo... Gente, vamos falar disso. Oi, Carol, meu amor, tudo bem, minha linda? Estamos falando do assunto que a gente sempre conversa. Vamos pensar que, assim, eu planto autoconhecimento, tá? Tô plantando autoconhecimento. Ó, minhas amigas, minhas manas aí. Oi, suas lindas. Oi, Rê. Amo vocês duas, queridas. Vamos supor que, tá? Eu tô na minha caminhada. Vamos supor, não, vou contar pra vocês. Eu na minha caminhada de autoconhecimento. Vamos falar sobre esse colher, esse plantar aí na crise existencial. Então, tô eu lá bem bonitinha, plantando as minhas questões de autoconhecimento há 20 anos, tá? E aí, assim, tá plantando, e aí vem a crise, né? E aí, se eu esmoreço, eu penso, tô fazendo tudo certo, eu tô indo pra terapia, eu leio o livro, eu medito, e a coisa não rola pra mim. Por que não rola pra mim? Se eu fosse uma pessoa que tivesse uma tendência a me vitimizar, ou a achar que o mundo me deve, eu ia me colocar nessa posição. Mas eu tinha esse discernimento de saber que aquilo ia me ensinar algo que naquele momento eu não estava conseguindo ver. Claro que eu ficava chateada e frustrada, mas eu nunca fazia isso do tipo, que merda, não dá. Eu não tenho muito essa veia, né? Então eu pensava assim, ainda não é pra mim, mas eu tô fazendo. E eu tenho muita fé em mim e no processo. Então se eu tô plantando, eu vou colher. Era isso que eu pensava. E às vezes a minha colheita era uma coisa que, se eu não tivesse cabeça, eu ia achar que eu não tava colhendo. Por quê? Porque não era do jeito que eu tinha imaginado. Não, mas eu tô plantando autoconhecimento pra eu viver aquilo lá que eu já desenhei na minha cabeça. Não é assim, gente.
né? A gente vai viver o que a gente precisa para se desenvolver, não é o que a gente quer, é o que a alma necessita, não é o que o ego deseja. Quando eu compreendi isso, os meus processos e essas pontes que são as crises existenciais, eu passei com mais leveza. Por quê? Porque eu larguei o controle de achar que eu vou colher e vou plantar exatamente no mês que eu quero, do jeito que eu quero. E não é assim. A gente vai plantar autoconhecimento, tu vai colher, mas tu não sabe a forma que isso vai acontecer. Só que quando acontecer, tu vai saber que aquela é a tua colheita. E tu vai saber que valeu a pena. Por isso que a gente tem que ter envergadura emocional. A gente precisa desenvolver isso na vida, porque a vida é coisa de gigante. A vida é pra gente que é corajoso. Ah, Ana, mas é que, ser corajoso. Eu não sou corajosa, não sou corajoso, então como é que eu vou fazer minha tocada aí? Gente que é corajosa não quer dizer que a pessoa não tem medo. Eu sou corajosa e eu tenho medo. E o que eu faço com o meu medo? Me identifico menos com ele, tenho intimidade com o meu medo, né? E aí eu vou, e eu caminho. E eu caminho com esse medo falando, vamos aqui então, o que tu quer me contar? Alguns medos eu descubro que eu acho que eles são crocodilos gigantes e eles são jacarezinhos filhotes, né? Depois que eu desenvolvo esse olhar bem criterioso pro meu medo. Alguns medos são grandes mesmo, só que eu fiz uma escolha, então eu foco na minha escolha, porque não se tem garantia. A coragem é se jogar no processo, lidando e manejando o medo. Não é assim, não, eu vou tomar minha decisão, mas é que quando passar meu medo, daí eu vou, né? Não, eu vou fazendo durante o processo. Eu vou levando o meu medo meio que de mão dada com a minha coragem, né? Eu vou fazendo com medo, mas eu vou fazendo. E à medida que eu percebo que eu consigo fazer, o meu medo vai diminuindo, né? À medida que eu vejo que eu consigo subir uma ladeira numa trilha, ou que eu consigo descer e eu lido com aquele meu medo, porque se eu não segurar na árvore eu vou rolar de bunda até lá embaixo, se eu não segurar, sabe? Eu me sinto assim nas trilhas mais hard que eu faço. Eu tenho que confiar, e cada vez que eu consigo, eu confio um pouco mais que eu tenho capacidade de fazer. Se eu cedesse ao medo, eu nem ia. Eu ia ficar vivendo imaginariamente uma experiência que eu acho tesão, que eu vejo os outros fazendo, mas eu não vou porque eu tenho medo. Não, eu vou com medo, me respeitando no meu passo, no meu ritmo, do jeito que eu consigo, me respeitando, né? E me encorajando enquanto eu lido com o meu medo. Aí meu medo vai diminuindo e eu vou aumentando a minha coragem. E cada vez que eu consigo, a minha coragem aumenta. E aí quando eu vejo, eu descubro, isso também já é uma colheita do meu plantio, porque quando eu me coloco na experiência, eu estou plantando e eu vou colher lá na frente, vendo que a minha capacidade é de conseguir as coisas desde que eu me coloque na experiência. Desde que eu me coloque para me desenvolver e que eu não me identifique só com a minha parte pequena, que eu não me identifique só com a minha parte frágil, mas que eu descubra esse poder interno, dessa guiança interna que tem aqui dentro. Aí eu consigo passar pela minha crise existencial de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais confiante. Aí eu me sinto rainha dos meus processos. Aí eu me sinto uma pessoa foda, entendeu? Aí eu falo, poxa, eu fiz, eu consegui. Mas não tem o sofrimento, não tem o desconforto? Tem também, né? Decisões muito importantes, né? Mudanças de carreira, términos de relacionamento, né? Gente, são sempre situações de grande mudança, de rompimentos, onde a gente fica inseguro para viver aquilo, mas que a gente precisa confiar no processo e a gente precisa ter clareza e discernimento. Por isso a gente tem que estar ancorado no autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu me sinto preparada para lidar com essas coisas. Mais eu me sinto capaz de me colocar na experiência e de usar o meu escudo, não no escudo de me proteger da experiência, no escudo daquilo que me faz mal. Eu fecho meu corpo, meu espírito, caminho na luz com os meus guias, meus anjos, meus protetores espirituais, me levam na experiência também da espiritualidade, né? Até a Organização Mundial da Saúde considera a espiritualidade como um dos pilares da saúde, né? Então, assim, a gente precisa considerar que a gente precisa se proteger por todos os lados. Gente, viver bem, viver feliz é coisa pra gente que tá afim de suar a camisa. Porque senão é muito mais fácil sentar e ficar triste, falar que a vida dos outros é legal, falar que é fácil de falar porque a tua vida ia não sei como, né?
E às vezes tu fala isso sobre pessoas que tu não sabe nada sobre o processo delas. E é por isso que muitas vezes eu faço questão de contar coisas da minha vida, da minha experiência pra vocês, porque de repente vocês me olham aqui no Instagram, né? Toda bonitinha, né? Não tem foto com remela, né? Não tem foto chorando, não tem foto com as dificuldades, né? Realmente sou uma pessoa feliz, realmente sou uma pessoa que me trabalha no autoconhecimento, realmente aprendi a gostar de mim, mas eu tenho as minhas questões e é por isso que eu trago, porque para que vocês não me idealizem, para que vocês também, rompendo com essa idealização, desmontando essa idealização, vocês não olhem para ninguém achando que aquela pessoa conseguiu porque ela nasceu com a bunda virada para a lua, porque ela tem um pozinho de pirim-pim-pim que você não tem. Para de se colocar nessa posição, porque esse é um jeito de se economizar e não fazer o teu rolê, entendeu? Não se resolver na sua vida. Porque, se eu fosse fulana eu também faria, mas como eu não sou, então eu fico sentado aqui. Todo mundo, exatamente todo mundo, é uma grande explosão de luz. Centelhas de luz, todos fazem parte da mesma fonte, a gente faz parte da fonte do Criador, né? Não sei se a Recoin tá aí, linda, que introduziu, né? Me apresentou o Theta Healing. Então, assim, a gente tem a mesma capacidade de acionar essa centelha divina, essa luz que existe em nós, cada um do seu jeito. O que é sucesso para mim, o que é vencer uma crise existencial para mim, significa uma coisa, para ti significa outra coisa, mas o fato é que quando a gente vence uma crise existencial e a gente compreende que ela vem nos ensinar, tudo isso é superação, a gente se olha e fala, consegui. Né? Igual correr, né? Maratonista, nunca fiz maratona, o máximo que eu corri foi 10 km. Quando eu consegui correr 10 km, eu me senti muito feliz. Tu acha que eu queria ter acordado às 6 da manhã e fazer uma coisa que eu nunca tinha feito para me sentir vendo todo mundo correr mais rápido que eu? Se eu tivesse ficado no meu ego, na minha questão de competição, né? Na minha vaidade, eu poderia ter parado no meio, eu poderia ter ficado estagnada, paralisada naquele momento. Mas não, eu fui na minha experiência, né? Eu fui pra mim viver o meu rolê do meu jeito. E eu signifiquei aquilo como uma superação, independente do tempo em que eu fiz, porque cada um tinha um pace diferente. Eu não fiquei nem um pouco nenhum pace interessante, eu fiz bem, mas eu fiz do meu jeito. Então, pra mim aquilo foi uma superação. Então, a superação é do jeito de cada um, pra cada um. Entende? Então não tem um jeito certo, um ritmo certo, mas tem se colocar na experiência, cada um no seu processo ali, como o Bruno está dizendo, se colocar na experiência e viver o seu rolê na sua originalidade, na sua individualidade, sem ficar usando desculpa para não fazer as coisas, né? Para dizer que acho meio perigoso você colhe que planta, tem muita gente boa que lutou, foi honesta e espalhou amor, não colheu isso. Esse pensamento pode gerar culpa, o que é péssimo. Veja, a culpa ela nunca é útil, isso pode gerar responsabilidade. E se tu plantou amor, tu vai colher amor, talvez não do jeito que tu imagine, talvez tu não esteja enxergando esse amor já chegando, talvez seja um amor de um jeito identificado, né, que tu tá olhando por um outro lado, mas o fato é que a gente sempre tem aquilo que a gente semeia volta pra gente, né? Então, assim, a culpa não te serve pra nada, a culpa pesa. A culpa é um saquinho de pedra e não é um sentimento inerente, né? A gente não vem com culpa por natureza, culpa é um construto social, então nunca vale a pena ter culpa. Nunca vale a pena. A culpa é algo que tu pode simplesmente deixar fluir, desapegar. E pode trocar essa palavra por responsabilidade nos seus processos, inclusive o que eu faço com aquilo que me machucou, o que eu faço com aquilo que fizeram comigo, como eu ressurjo das cinzas em uma dor muito grande, como eu vou lidar com aquilo que me aconteceu. E aí cada um vive os seus processos do jeito que quiser viver, né? Do jeito que conseguir viver. Ana, como deixar o mundo no mudo e ouvir o coração? Que pergunta linda, né? Eu acho que sempre a crise, Lu, a crise existencial sempre é um convite também para diminuir o barulho externo, para se conectar mais com o que mora aqui dentro, para olhar, para se conectar com essa guiança interna, para trazer essa coisa que tu tem de força aqui dentro, porque o mundo nos convida sempre mais, né? A vida nos convida, a vida não, o mundo, a lógica da Matrix, né? Nos convida a comer mais, a beber mais, a comprar mais, a falar mais, a correr mais,
a ficar mais afoito, a ficar mais ansioso. E quando tu percebe que tu tá saindo desse assim, tu se desconectou de si, tu entra nessa lógica doente e aí tu não ouve mais o teu coração, tu não ouve mais a tua guiança interna, tu não ouve mais esse chamado da tua alma. Não é isso que acontece? Então, colocar o mundo no mudo é assim, começa por informações que tu consome, o que tu ouve de música, o que tu lê de notícia, as pessoas que tu escuta, o limite que tu dá para as invasões comunicacionais. Né, aquilo que te drena, aquilo que te bagunça, os ruídos comunicacionais, a poluição comunicacional. Para tu se ouvir, tu precisa limpar, né? Tu precisa fazer um negócio assim, tipo uma blindagem, para tu voltar para essa guiança interna, né? O que eu digo sempre para vocês, assim, ouvir o coração. O que eu sempre digo para vocês, quem vê minhas lives já me ouviu falar essa história 10 vezes, eu sinto prazer em falar isso, porque eu acho que eu posso inspirar outras pessoas a se conectarem, a se ouvirem. Eu sempre conto para vocês a situação da maternidade, de quando eu fui ter minha filha, que eu queria ser uma mãe muito maravilhosa, que eu fiquei muito tensa para ser uma mãe muito maravilhosa, que eu li todos os livros, que eu fiz usei todas as técnicas, racionalizei, vivi, esqueci que tinha uma inteligência daqui para baixo, fiquei só na cabeça, né? Eu sempre conto isso. Por quê? Porque eu peguei tudo que tinha no mundo que estava sendo vendido como algo muito top e comprei, né? E eu não me ouvi. Eu não silenciei, porque toda a resposta que tinha para eu ser mãe e para eu cuidar do meu bebê estava dentro do meu corpo, nas minhas vísceras, na minha inteligência orgânica. E o que eu fiz com isso? Calei. Calei não, eu nem entrei em contato, eu nem cheguei a calar, porque eu nem cheguei a escutar, então eu nem me conectei, né? Então, isso para mim foi um tapão daqueles, assim, foi um aprendizado, foi uma crise existencial que eu vivi. Depois que eu tive a minha filha, virou um furacão a minha vida, porque tudo que eu tinha dado conta até então com a racionalidade, com a intelectualidade, com os métodos, com o controle, se espatifou na minha frente e nada funcionava. Deu tudo errado daquilo que eu tinha planejado tão milimetricamente. Então aquilo me quebrou as pernas, assim. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu tenho muita gratidão por essa experiência com o meu bebê, porque fiquei humilde, eu percebi que a gente é só um bicho esperto, que a gente é um bicho cheio de saber, que eu tenho uma guiança interna. Então hoje, como que eu crio os meus filhos, né? Depois que eu levei esse tapão aí, que foi foda, gente. Fiquei deprimida, depois eu ainda era, né? Pensa, minha filha tem 10 anos atrás. Fiquei muito rígida comigo, como é que daí primeiro eu percebi o que eu fiz, daí depois eu falei, cara, Ana Luísa, como é que tu fez isso, como é que tu não se ouviu, daí ó, né, me chicoteei, nossa, como é que você fez isso, fiquei numa puta crise existencial, fiquei mal, deprimi, minha vida fez assim, tipo, uau, virou uma zona, bagunçou tudo, o furacão da crise existencial veio desmontou tudo, e aí eu pedi ajuda, né? Tava precisando de ajuda, porque eu tinha um bebê pequeno e eu queria ser aquela mãe tesão e eu vi que a mãe tesão não é a mãe do livro, e eu não sabia conectar, eu falei, que tipo de mãe que eu vou ser, o que vai acontecer comigo? E aí eu fui me desenvolvendo, quando eu tive meu segundo filho já foi mais bacana, né? Eu já tava mais ligada. E hoje, como que eu crio os meus filhos? Na minha guiança interna, na minha intuição, né? Na mãe que eu sou do meu jeito, né? A minha filha não estudou no Anjo, não. Mas eu gosto muito do Anjo da Guarda. Então, assim, eu fui me ouvindo. Hoje, para criar os meus filhos, eu me escuto. Eu não vou na lógica do mundo, né? Eu não vou na lógica. Guiança interna, meu amor, é pensar em guiar, tá? Guiar algo. Então, se guiar. Guiança é tipo a tua intuição, a tua sabedoria interna. Hoje eu vivo muito a minha vida assim, gente, na minha guiança interna. Eu falei da maternidade, mas para tudo na minha vida eu vivo assim. Eu sei, eu sinto cheiro. Eu olho os meus filhos, eu sinto cheiro. A Cá é minha irmã, a Cá tá trabalhando comigo. Ela tá me assessorando, essa linda. Então, assim, eu sinto o cheiro das coisas com os meus filhos, assim, não tá muito boazinha, eu vou lá, começo a cavucar, mas eu não vou mais ler em livro o que eu tenho que fazer com os meus filhos, porque eu compreendi que eu tenho uma guiança aqui. Se eu for ler algo, eu vou filtrar, mas na época que eu tive a minha filha, eu não filtrei nada, eu peguei todos os livros e apliquei todas as técnicas. Gente,
Oi? Eu fiz isso. Então eu quero contar pra vocês, pra vocês verem se convém na psicóloga aqui só falando as paradas, e acho que a pessoa não experienciou. É por isso que eu falo com tanta assertividade, com tanta confiança, eu tenho confiança em mim. Por que eu tenho autoestima hoje, gente? Por que eu me amo? Porque eu levei cada tapão e pensei assim, eu tenho dois caminhos. Ou eu vou sentar e me sentir loser, me sentir um fracasso e compreender que todos os meus planos não deram certo, ou eu vou precisar fazer alguma coisa com essa crise que se instalou agora na minha vida, eu vou precisar me desenvolver. E aí eu me desenvolvi. E aí eu fiquei bem humilde, assim, eu comecei metade das minhas teorias caíram por terra, e aí eu compreendi que o valor mesmo está na experiência, eu compreendi também que o meu jeito de inspirar as pessoas e de levar essa sabedoria inspirando através da minha trajetória e levando assim essa coisa de que todo mundo pode conseguir, desde que se escute. Então essa pergunta foi linda ali, porque assim, a guiança interna tem a resposta. Eu posso ler livros, por exemplo, agora eu tô relendo o Propósito. E assim, gente, outra coisa que eu quero falar que é bem importante para vocês, tá? Não esqueçam disso que eu tô falando, tá? Por favor. Por exemplo, eu tô lendo o Propósito de novo. O que eu compreendi também? Eu tenho um estímulo, tá? Da leitura, que é o propósito. Eu já li, tô lendo de novo. Eu vou ler o Propósito agora porque faz muito sentido com o jeito que eu penso, que eu trabalho e que eu sinto as coisas. Faz muito sentido pra mim. Então eu tô lendo e aí eu pego o que me serve e vou me desenvolvendo mais como pessoa, colocando na minha vida e vou colocando no meu trabalho. O Propósito em si é um livro muito, que tem coisas muito profundas. Então eu vou ler ele agora. E daí eu vou ler ele de novo, eu vou anotar sobre ele, eu vou viver esse livro, porque sim, não adianta ler 10 livros, fazer 10 cursos e intelectualizar o autoconhecimento. Ah não, mas é que eu faço muitos processos, né? Então eu faço processo, que foi o que eu fiz para ter minha filha. Eu li tudo, eu fiz todos os cursos, eu fiz tudo, gente. Pra que você viu? Porra nenhuma, só pra me atrapalhar. Então assim, é um livro, cara, degusta aquele livro, lê, anota, faz post-it, faz um desenho sobre, vive aquilo, degusta aquilo. É igual uma transa rapidinha e uma transa conectada, tântrica. Qual que é melhor? Não preciso nem te dizer, né? Então vive a experiência. Pega aquele curso que tu fez, assiste 10 vezes aquele curso. Pede ajuda pro professor, se envolve naquele assunto. Antes de passar para o próximo, intelectualiza o autoconhecimento, porque enquanto eu tenho tudo aqui, eu não tenho autoconhecimento, conhecimento de mim. Então, como é que eu vou pegar isso, o autoconhecimento no livro? Como é que eu vou pegar, como é que eu ia ser mãe lendo, gente, se o bebê estava na minha barriga, se eu que ia parir, se sair leite do meu peito, se o cheiro, se ela precisava do meu cheiro, como é que eu ia aprender no livro, entenderam, gente? Então, não intelectualizem o autoconhecimento, vivam fora da caixa, pegam coisas assim que inspirem vocês e daí questionem. Assim como a pessoa trouxe o questionamento dela aqui da colheita, do plantio, eu disse como eu penso, como eu sinto, mas eu não tô querendo convencer ninguém, eu não sou a dona da verdade, vou dizer, não, porque eu posso provar, porque na teoria do fulano, ou porque na teoria que eu tô estudando, que eu estou formando, não quero esse lugar pra mim, e tudo bem quem quer, eu não quero. Eu não sou só uma psicóloga, eu sou uma pessoa, sou uma experienciadora de vida, eu me arrepio a pele com a vida, eu tô aqui pra experienciar, eu aprendo e ensino muito através da intuição. Então, assim, eu não quero convencer ninguém de nada e nem quero que vocês saiam daqui com respostas prontas. Quanto mais desorganizados vocês saírem daqui com os questionamentos, mais interessante é para mim, porque eu quero suscitar em vocês novas dúvidas, porque eu acho as perguntas muito mais importantes do que as respostas, porque as respostas são a conclusão, e a conclusão é o fim, e eu acho que a gente precisa se acostumar ao processo, ao caminho, né, a essa descoberta. Então, o autoconhecimento é algo que a gente precisa sentir, além de pensar. As curas, tu vai saber que tu superou a tua crise existencial quando tu sentir, não é quando tu intelectualizar, é quando tu sentir. Intuição é impressionante se a gente percebe mais ela. Gente, a diferença entre intuição e autossabotagem. Cris, tá aí ainda, meu amor. A intuição, ela não briga com a gente, né? A intuição, ela vem, ela se assenta, ela é reta. Só que às vezes a intuição estraga teu rolê, né? A intuição vem e daí, mas não era isso que eu queria, intuição. Eu queria dizer que é pra eu ir lá fazer esse negócio aí que eu tô afim. Não é como assim? Mas é não a resposta.
Aí eu finjo que não escutei, falo, hã? Nossa, sinal tá ruim, intuição, não escutei, tá? Amanhã eu te ligo, beijo. E daí eu vou lá fazer aquilo que não é pra eu fazer, entendeu? Porque eu não tô afim de ouvir essa porra dessa intuição, quero fazer meu rolê, não me atrapalha, entendeu? Então assim, a gente tem que estar com muita maturidade, né? Pra a gente poder realmente escutar e se ficar humilde. Por isso que eu disse pra vocês, depois que eu levei esse tapão aí na maternidade, né? Eu fiquei mais humilde, sabe? Que eu era muito, ai, que eu sei das coisas, né? Eu sei que eu estudo. E aí, o que rolou, né? Pá, levei um tapão, fiquei meio tonta até e fiquei mais humilde. Então, assim, a intuição falou, não, opa, não vou. Ah, não, mas é que eu não sei se é intuição, porque daí eu tô pensando, talvez, não sei, se já vem nisso, não é intuição. É elucubração da mente, é autossabotagem, é distorção, entendeu? Então, assim, eu aprendi a aceitar. Dorita, loira maravilhosa, oi meu amor. Eu aprendi a aceitar, então, sabe? Eu aprendi a aceitar o que é pra mim e o que não é pra mim, dependendo da minha vontade. Às vezes eu não queria que fosse, pois é, eu não queria que fosse. Mas, pô, eu tô num momento da minha vida já que eu tenho que mais aceitar o que é, em vez de o que eu queria que fosse, né? Eu tenho que, sei lá, saber que o que é melhor pra mim não é necessariamente o que eu quero, mas o que eu necessito. Não é mais importante a minha vontade, a necessidade da minha alma é mais importante. Cris, eu também aprendo muito contigo. Graças a Deus eu não sei tudo. Graças a Deus eu também não sei tudo, meu amor. Né? E quanto mais eu caminho, menos eu sei. É por isso que eu me ponho sempre na experiência, é por isso que eu trago sempre pra vocês que quem sou eu pra dizer como vocês devem levar a vida. Posso contar para vocês como eu levo a minha e posso ajudar a inspirar vocês a ouvirem a guiança interna de vocês e saberem que tá aqui dentro a resposta. Agora, um jeito de fazer, eu sempre brinco com essa coisa do 10 passos para, né? Não é que 10 passos para, gente. Bom se fosse assim, né? Tivesse 10 passos para encontrar a si mesmo. Não existe, existe uma caminhada, um olhar para dentro, um colocar o mundo no mudo, um ouvir o coração, um perceber assim com as batidas do seu coração. Eu já contei nas outras lives, né? Eu não sei se alguém já ouviu, mas eu já contei como foi a minha experiência do auto-amor, como realmente eu integrei a coisa do auto-amor, como eu descobri que realmente eu já me amava. Louco, porque eu vivia assim, pensando, eu tinha todas as teorias, eu falava, cara, mas eu sei tudo já desse negócio de auto-amor, mas eu não sinto, cara, não sinto, então ok, uma hora eu vou sentir, as pessoas diziam, uma hora vai sentir, porque é o processo, é o teu plantio, blá blá blá, ok. E eu, né, fui aí, tá bom, gosto um pouco de mim, mas não gosto tanto, porque olha lá o que eu fiz, então eu não gosto tanto, se a teoria não gosto tanto assim de mim, porque olha onde que eu me ponho ainda. Né? Então aí essa quarentena, então, cara, foi a explosão do auto-amor pra mim, porque eu me conectei muito, mas antes disso, acho que um ano atrás, sei lá, menos talvez até, eu tava na minha cama bem pleninha ali fazendo uma meditação, e eu só de respiração, e de repente eu comecei a sentir a batida do meu coração, é como se eu sentisse a mesma meditação, assim que eu consegui sentir a batida do meu coração, como se eu fosse o coração, o meu corpo inteiro pulsou. Quando o meu corpo inteiro pulsou, eu me emocionei muito, porque eu falei, cara, olha esse organismo inteiro vivendo pra mim, essa experiência inteira desse corpo que dorme e acorda funcionando pra eu poder experienciar. Cara, isso é divino, eu sou centelha divina, eu sou um pedaço do grande mistério. E aí eu chorei, e aí eu pensei, eu amo o meu organismo, eu me amo. Eu vou me tratar cada vez melhor porque eu tô vivendo a experiência, porque eu sou parte do todo, porque eu mereço viver bem e viver feliz. E aí foi a minha virada de chave. Mas assim, é isso do plantar e do colher, gente. Quantos anos que eu tô plantando? Porra, demorou ano pra eu sentir. Só que uma hora eu senti. E todo mundo vai sentir. Todo mundo tem a possibilidade de sentir, desde que não deseja, desde que não desista e desde que não deseja viver a vida do jeito que tá afim pelo ego, mas que se permita sentir, viver as experiências do jeito que precisa ser. Do jeito que precisa ser, sabe? Do jeito que tem que ser naquele momento. Porque não adianta brigar, não adianta lutar contra, né? Foi isso que eu aprendi, assim, que a gente não precisa correr atrás de nada. A gente faz a nossa parte, a gente faz o nosso plantio, a gente se esforça, a gente sua camisa e a gente entrega. Não adianta lutar por relacionamento, não adianta lutar
por um lugar na vida de alguém, não adianta competir, não adianta querer forçar, não adianta querer que a banana fique madura só porque eu tô afim de comer. Eu adoro banana, vai ver, banana chegou na minha casa hoje. Banana verde. Eu louca pra comer uma banana. Ah, não, então assim, é porque eu tô afim de comer a banana vai sofrer uma mutação veloz e ela vai ficar. Não vai, porque não é, não tem. Ponto. Lide com isso como outra coisa. Oi, Fernando. Tudo bom, querido? Que bom. Fico feliz. Então é isso, gente, assim, aceitar surfar o fluxo. Surfem, aprendam a surfar o fluxo. Crise existencial, vem, meu amor, então, me ensina. Tô aqui, ó. Tô aqui. Vou envergar, mas não vou quebrar. Vem me ensinar o que tô precisando saber. Dá uns tapão aí, porque desse tapão eu vou me dar uma bagunçada, vai virar tudo de ponta cabeça e eu vou me reerguer, vou me transformar, né? A gente sempre entra em crise, a crise está dizendo porque a gente está distante da gente. Então a crise é sempre uma oportunidade de reconexão. Se eu estou em crise, a vida está me dando a oportunidade de se reconectar comigo. A vida está me dando a oportunidade de olhar para mim e falar: caraca, o que eu vim fazer aqui? Eu quero fazer meu propósito. Eu quero descobrir. Oi, Gé. Eu quero descobrir o meu motivo de estar aqui. Isso aqui não é uma piada com a cara da gente, isso aqui não é passeio, isso aqui é uma experiência de desenvolvimento, uma linda experiência de desenvolvimento. Agrega, acolhe, chora teu choro, lava teu travesseiro do teu choro mais sentido, porque depois da noite escura vem o sol. Não desista de você, não desista de se buscar. Ui, me arrepio o corpo inteiro, porque eu falo isso visceralmente. Eu falo isso não só como uma psicóloga, mas como um ser humano. Antes de ser psicóloga, eu sou uma pessoa, sou uma mulher, eu sou um ser extremamente sensível, eu tenho muita sensibilidade. Então, assim, eu digo para vocês que vocês têm a capacidade de se reconectar. Peçam ajuda. Tô aqui tá a Cris Gerber aí, maravilhosa, que é uma pessoa que me ajuda. Faço questão de falar dela, porque assim, a Cris, ela me ajuda. Ela é uma pessoa de luz na minha vida. Ah, mas você não é psicóloga? Né? Um dia alguém falou isso pra mim. Mas você é psicóloga? Se sente assim? Oh, alecrim dourado. Pois é, né? Psicologia é uma profissão, gente. Sou um ser humano. Então eu peço ajuda. Né? Então eu tenho minhas pedras, meus cristais, meus incensos, meus guias, eu rezo, eu tenho minhas plantas, né? E aí nasceu aqui, ó, nessa minha espada de São Jorge, nasceu um filhotinho. Olha, amiga, Carol, ó, tá aí. E isso aqui, eu não sei por que nasceu, mas essa planta fica na minha mesa de trabalho e eu tenho mostrado para os pacientes. Ai, mas ela é tão pequena, nossa, já achei que tá grande, mas não cresceu nada. Ela cresce todo dia um pouquinho. E eu tô acompanhando o crescimento dela. E não é porque ela cresce devagarinho no ritmo dela que ela não tá se desenvolvendo. Então vocês estão aqui, ó, enxerga o desenvolvimento. Eu não sei como isso pode, gente. É outra pequenininha dessa, eu não sei como ela se mesmo fecundou. Eu não entendo de plantas, mas ela tá aqui. E ela tá aqui talvez para eu poder dizer que esse processo é possível. E aqui, ó, ela gangrenou esse pedaço, mas ela não deixou de crescer. Ela tá mais baixinha, essa aqui cresceu mais, mas ela tá indo no ritmo dela. Então nós estamos indo do jeito que a gente dá conta, surfando o fluxo, né? Ó a feridinha aqui. Né, gente? Sem mais, né? O que eu vou falar pra vocês? Sem mais. Gratidão pela presença. Que todos vocês possam ser ancorados pelo Criador, que todos vocês possam se conectar com anjos, meus mentores e guias espirituais, para que o caminho de vocês seja leve, para que o caminho de vocês possa ser abençoado com as guianças internas acordadas, para que vocês possam fazer o processo de vocês. Ai, Cris! Ai, é isso, a proteção, gente, olha que lindo. E eu desejo que essa proteção chegue aí, eu confio nos processos de vocês. É o que eu digo para os meus pacientes. Se não confia ainda, ah, meu Deus, mas eu tô analisando há 3 anos, então se tu não confia, eu confio. Todos dizem arro. Eu confio no processo de vocês, tá? Porque eu tive os meus. Só não desistam. Vão, força. Pega a crise existencial como um tapão que vai te reorganizar, tá bom? Beijo no coração de vocês, vou tentar salvar a live. Que assim seja, amiga. Te amo, viu? Beijo no Gu, um beijo na Malu. Se não tiver no canal, vai estar aqui, aí, no Instagram. Até terça que vem, tá bom? Aqui, nossa turminha tão gostoso, né? Amo estar com vocês. Um beijo, boa noite.